O que vocês acham de viajar o mundo sem sair de casa? É isso que os livros nos proporcionam. E é isso que acontece quando a gente lê A Volta ao Mundo em 80 Dias. Olá, meu nome é Juliana, eu sou formada em Ciência, Tecnologia e Neurociência pela Universidade Federal do ABC e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro A Volta ao Mundo em 80 Dias. Esse livro ele foi escrito por Jules Verne, que foi um escritor francês que nasceu em 1828 e faleceu em 1905, e as suas obras ficaram muito conhecidas até hoje, como por exemplo 20 mil léguas submarinas, a Viagem ao Centro da Terra e A Volta ao Mundo em 80 Dias. E os livros dele ficaram muito famosos porque eles tinham a característica de misturar a realidade com a fantasia. O Jules Verne, ele era uma pessoa muito antenada nas coisas que estavam acontecendo na sua época, principalmente em áreas tecnológicas, científicas, que era uma área que ele gostava, e ele era muito apaixonado por viagens também. E ele quis colocar isso nos livros dele. Pois então, imaginem hoje, se a gente entrar num avião, em mais ou menos um dia, a gente já está do outro lado do mundo. Na época que esse livro foi lançado, em 1873, não era bem assim, mas já estavam ocorrendo algumas mudanças em relação à locomoção das pessoas pelo mundo. A Revolução Industrial, por exemplo, trouxe máquinas a vapor, trouxe algumas outras facilidades. A locomoção por trens e pela navegação ficou ainda mais fácil e mais rápida. Então, nesse livro, Na Volta ao Mundo em 80 Dias, a gente acompanha principalmente dois personagens, o Phileas Fogg e o Passepartout, que é o criado do Phileas. O Phileas Fogg, ele não se diz exatamente a profissão dele, nada disso, mas ele é um aristocrata inglês e ele é uma pessoa muito metódica, muito rotineira, ele não gosta de sair da programação dele, do dia a dia. E o Passepartout decidiu trabalhar para o Phileas Fogg exatamente por conta dessa parte metódica, dessa parte rotineira dele, porque ele queria uma vida mais tranquila, e sendo assim o patrão dele de modo tão metódico, tão rotineiro, ele achou que ele teria sempre uma rotina muito previsível e que seria fácil de ser cumprida. E num belo dia, enquanto o Phileas está no clube dos aristocratas ingleses, ele está lá jogando cartas com alguns colegas deles, e eles entram num assunto sobre um ladrão, que ocorreu um roubo no Banco da Inglaterra. E eles comentam que esse ladrão provavelmente já estaria muito longe, porque agora o mundo parecia ser bem menor, tudo estava bem mais próximo, e que esse ladrão já poderia ter dado a volta ao mundo. E o Phileas diz que sim, que era possível dar a volta ao mundo, mais precisamente em 80 dias. E aí essa conversa vira por um lado que virou uma aposta entre eles, porque os colegas dele começaram a dizer que ele precisava provar que isso era possível, e o Phileas, com aquela vontade de sempre estar certo, porque ele era milimetricamente preciso em tudo que ele fazia, ele aposta boa parte da sua fortuna para dizer que sim, era possível dar a volta ao mundo em 80 dias. Imagina como não ficou a cara do Passepartout quando ele descobriu que agora ele ia ter que viajar o mundo inteiro, sendo que ele só queria ficar tranquilo no cantinho dele, fazendo as coisinhas dele, tudo na rotina. Ele deve ter surtado legal. Então, a ideia do Phileas era um cronograma que eu vou ter que ler porque eu não decorei. Mas seria assim: 7 dias de Londres a Suez, 13 dias de Suez a Bombaim, que fica na Índia, 3 dias de Bombaim a Calcutá, que também fica na Índia, 13 dias de Calcutá a Hong Kong, que fica na China, 6 dias de Hong Kong a Yokohama, que fica no Japão, 22 dias de Yokohama a São Francisco, nos Estados Unidos, 7 dias de São Francisco a Nova York, 9 dias de Nova York a Londres, voltando ao ponto inicial, totalizando 80 dias. E a partir daí, a história se desenrola e é muito legal porque a gente acompanha essa viagem deles, todas as aventuras que eles passam, todas as novas culturas que eles têm contato, todos os perrengues, porque acontece que um policial, ele suspeita do Phileas Fogg
porque ele diz que se parece com a descrição do ladrão do Banco da Inglaterra, e ele achou muito suspeito o Phileas do nada decidir sair do país com uma grande quantia de dinheiro, que na verdade era por conta da aposta, mas ele não sabia. Então ele começa a perseguir ele e o Passepartout, que é o criado dele, por todos os lugares que eles vão. Dá uma sensação de, meu Deus, eles vão se atrasar, vai dar tudo errado. Tem uma hora que dá umas reviravoltas e aí o Passepartout entra em pânico, porque, tadinho, ele só queria ficar em casa e o Phileas não deixou. Mas é muito divertido. E a gente acompanha um pouquinho dos lugares que eles passam também. Viajamos junto com os personagens e isso é muito legal. É uma leitura muito fluida, é uma leitura que provavelmente vai agradar a grande maioria das pessoas. Não tem muitos termos científicos, igual alguns dos outros livros do Jules Verne tem. Ah, e um detalhe para quem gosta de Friends, igual nos episódios de Friends que começam com aquele alguma coisa, por exemplo, aquele com a dança de salão, aqui na versão, pelo menos nessa versão que eu tenho do livro, também começa mais ou menos assim, ele fala no qual alguma coisa. Por exemplo, no qual o nariz de Passepartout cresce assustadoramente. Então é uma curiosidade para quem gosta de Friends. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da recomendação do livro. Eu espero que, se vocês puderem, leiam esse livro. É um livro muito gostoso, muito divertido. Eu aposto que vocês vão, pelo menos, dar umas boas risadas e ficar um pouquinho agoniados com todos os perrengues que eles enfrentam. E se puderem, fiquem em casa, se cuidem. Visitem o planetário no Minecraft e quando puderem, quando for possível a gente sair de casa, visitem ele pessoalmente, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Peraí. Então, por hoje é isso. Espero que tenham gostado e até mais.